Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a casa do Consolador Prometido, aqueles irmãos que se encontram aqui fisicamente e aos nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook e também aqueles irmãos que vão nos acompanhar depois, porque essa palestra fica gravada no nosso YouTube, no nosso canal do Consolador Prometido. Então sejam todos muito bem-vindos e sintam-se acolhidos nessa casa de oração, nessa casa de paz, nessa casa de Jesus, a casa do Consolador Prometido. Então, para nós iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, do nosso irmão Carlos Bacelli, pelo irmão José. Vou abrir o acaso. Reconcilia-te depressa. Em nenhuma outra passagem do Evangelho de Jesus, Jesus te recomenda que hajas com tanta presteza. Reconcilia-te o mais depressa possível com o teu adversário, enquanto ambos estais a caminho. Não deixeis que em teu coração mágoa se acumule sobre mágoa. Quanto mais te distanciares da estrada, do entendimento com o próximo, maior a profundidade do abismo que se cavará entre ambos. Quanto mais dentro de casa te entregares ao silêncio da indiferença, maior a dificuldade de retornar o diálogo com quem precisa conviver. Enquanto ambos estais a caminho, significa, enquanto há oportunidade, particularmente, te sorri e te acena. Pois, se hoje tens e não queres, amanhã é possível que venhas a querer e não possas. Então, com essa bela mensagem, nos estimulando ao perdão, à reconciliação com nossos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos dirigir o nosso pensamento ao nosso Pai, de infinito amor e bondade, aquele que está em tudo, está em nós, dentro de cada um de nós, ao nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, aquele que governa o nosso orbe, o nosso irmão mais velho, aquele que se sacrifica e já se sacrificou muito por nós, para nos dar o exemplo. A espiritualidade amiga, os nossos mentores espirituais. E vamos, de imediato, agradecer a todos eles a oportunidade de novamente estarmos aqui, reunidos nessa casa, para estudarmos o Evangelho do Cristo, para falarmos do Cristo. Então, somos muito gratos por isso. E também vamos pedir que possamos fazer esse estudo, esse trabalho da melhor maneira possível, pedindo que o nosso querido irmão Jader receba todo o amparo necessário, todas as luzes, para que ele possa transmitir tudo aquilo que planejou, tudo aquilo que é importante para cada um de nós nesse momento da nossa caminhada. Então, assim agradecidos que estamos, vamos iniciar o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, eu já gostaria de chamar o nosso querido irmão Jader para passarmos a palavra a ele, que hoje vai nos falar sobre a autoridade de Jesus. Então, muito boa palestra, meu irmão. Muito obrigado. Fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Ney, que não está aqui presente, ele me disse que estaria em São Pedro hoje, pelo convite de eu estar aqui hoje, nessa noite. Agradecer ao nosso irmão Marcelo pela como é que eu vou dizer? Porque se depender só de mim, não sairia do jeito que está saindo as imagens aqui e na casa das pessoas também. Essa mensagem que o nosso irmão Marcelo acabou de ler, foi o que Jesus veio nos ensinar. Algumas pessoas, e eu respeito, dizem que Jesus veio nos salvar. Eu, assim, muito respeitosamente, eu me permito discordar. Eu acho que Jesus não veio nos salvar. Jesus veio nos ensinar a nos salvarmos. Jesus deixou as lições aqui de como é que nós
podemos evoluir mais rapidamente. Esse nos salvar nos intui a acreditar que nós, nos salvando, vamos para o céu. Quando que, na verdade, céu e inferno são coisas criadas pelos homens exatamente para a dominação do próprio homem, certo? Então, Jesus veio nos ensinar a nos salvar, a nos elevarmos mais rapidamente do que nós estamos, possivelmente, em não entendendo até hoje as mensagens de Jesus. Nós estamos ainda muito atrasados nessa escola planetária chamada planeta Terra. Por que que nós estamos atrasados? Porque nós sentimos ciúme, inveja, orgulho, vaidade, e esses sentimentos todos nos atrasam na nossa evolução espiritual. E Jesus veio ensinar o quê? O amor, a reconciliação, que foi o tema da abertura da mensagem de hoje. E o tema de hoje, então, mais exatamente, é a autoridade de Jesus. Opa, tá lá. Ao longo da história, muitas pessoas conseguiram mudar o rumo da política, da filosofia, da ciência ou da religião, com suas ideias. No entanto, houve um homem que foi capaz não só de mudar a trajetória da humanidade, e os ensinamentos desse homem geram frutos há mais de 2000 anos. E esse homem foi exatamente Jesus. Porém, há 2000 anos atrás, um homem com vestes muito estranhas, feitas de pele de animal, naquela época era muito comum, viveu no deserto e alimentava-se de insetos. Tinha uma roupa maltrapilha devido à ação agressiva do deserto. E as pessoas naquela época, a gente acha que viviam em casas. Não, as pessoas viviam em cavernas, feitas na pedra, viviam ali. Era o fim da era do bronze, que a gente estudou no colégio, lá os mais antigos estudaram. Hoje, provavelmente, as crianças não estudam isso, mas na época dos mais antigos, na qual eu estou inserido, estudavam a época da pedra lascada, a época do bronze. E na época de Jesus, a recém-humanidade estava saindo da era do bronze. Mas como qualquer homem, esse estranho homem também sonhava. E o seu sonho era tão grande que roubava-lhe a tranquilidade. Certo dia, parou de sonhar e, ousado, criticou até o violento governador daquelas terras, Herodes Antipas. E tal ousadia lhe custou muito caro, não demorou muito e foi decapitado. Seu nome era João. Nós temos que... João Batista. Antes. Depois. Está cortando o slide. Bom, o nome desse homem era João Batista. E esse homem, é aqui agora, João cresceu fora do seu sistema social. João era um, como se diria hoje, era um sujeito grosso, mas de um coração enorme. E ele foi quem trouxe a primeira mensagem a respeito de um homem que viria para mudar toda a concepção de pensamento e de forma de agir da humanidade daquela época. Ou seja, ele era um semeador, não de sementes, mas de almas, de pessoas melhores. E esse homem chamava-se, o próximo, Jesus Cristo.
Bom, e o que Jesus provocou? Jesus provocou duas coisas diferentes, antagônicas entre si. Jesus provocou frustração, em primeiro lugar, e exultação. Mas por que frustração? Isso também a gente aprende no colégio. Porque frustração, porque ele não se colocou como um herói poderoso. Ele se colocou como um homem como os outros da sua época. E também provocou exultação, porque nunca alguém fez o que ele fez ou falou o que ele falou. E até hoje, passados 2000 anos, a gente não consegue entender as palavras de Jesus como ele quis colocar para nós. Porque se nós hoje temos dificuldade de entender a mensagem, mais com razão os homens daquela época. Mas Jesus sabia que a sua mensagem não era somente para a população daquela época, e sim para as populações, para a humanidade vindoura, na qual nós nos incluímos. Eu trago aqui uma frase desse cidadão chamado Augusto Cury. Ele é médico, psiquiatra e escritor. E ele não é espírita, ele é católico. Agora eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no que ele escreveu. Uma frase bem curtinha, a propósito de Jesus. Ele escreveu o seguinte: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grande os pequenos. Nunca alguém tão grande, Jesus, se fez tão pequeno, igual a nós, para tornar grande os pequenos, ou seja, para nós nos tornarmos grande. Nunca alguém tão grande daquela época até hoje fez isso por quem? Por nós, os pequenos. Vocês entenderam a grandiosidade dessa frase trazida pelo Augusto Cury? Augusto Cury tem uma coleção de livros que ele fala a respeito de Jesus. Vale a pena ler. O que eu mais gosto é o livro chamado O Mestre da Sensibilidade. E o batismo de Jesus? Por que Jesus se batizou? Jesus se batizou quando ele disse o seguinte: não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei. E a lei daquela época era o batismo, era uma cerimônia apropriada aos adultos que se submetiam a um rito de preparo e iniciação na busca da renovação espiritual. Porque o povo daquela época era judeu. E o batismo era apropriado, era uma lei dos judeus se batizarem nas águas do Rio Jordão. E como Jesus disse que não veio destruir a lei, ele também se batizou conforme a lei dos judeus. E a escolha dos discípulos? Jesus saiu a cata é uma forma chula de dizer, saiu em busca daquelas pessoas que antes mesmo da encarnação de todos aqueles 12 discípulos, Jesus já tinha preparado-os na espiritualidade, antes do nascimento deles, eles seriam os auxiliares, os apóstolos, que ajudariam Jesus a espalhar a mensagem do Mestre pelo mundo. Nesse livro, Jesus, o maior líder que existiu, Jesus foi quem montou uma equipe com 12 pessoas que estavam longe de serem perfeitas, mas conseguiu treiná-las e motivá-las para a missão com sucesso. Seu objetivo, o objetivo de Jesus, era construir e não destruir. Educar e não explorar. Dar apoio e
fortalecer e não dominar. Até hoje, o ser do século XXI tem ânsia de dominar. Isso aí nós vimos no mundo hoje, é só ligar a televisão, ler o jornal, que a gente vê a volúpia de algumas pessoas, para não dizer de muitas pessoas, pelo sentido de dominação. E Jesus não veio para isso. Jesus não veio para ensinar os homens a dominar uns aos outros. Jesus veio para educar e não explorar, apoiar e fortalecer e não dominar. Jesus utilizou princípios de lideranças voltadas para o quê? Para o crescimento. A harmonia e a realização de todos com base na cooperação, boa vontade e, fundamentalmente, amor. Que dificuldade que nós temos de amar. Não no sentido de amar homem e mulher. Não, o amor aquele puro, de reconciliação, de amar o próximo como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Essa é a mensagem que Jesus veio trazer. Reconcilia-te enquanto estás a caminho. Foi a mensagem de hoje, do início dos nossos trabalhos. Currículo. Com certeza absoluta, os discípulos hoje seriam reprovados por qualquer seleção de equipe que uma empresa fizesse. Com certeza absoluta, nenhum discípulo que serviu a causa de Jesus seria aprovado com o currículo que eles tinham, se fosse hoje a seleção para uma empresa qualquer. No entanto, aqueles homens foram escolhidos pelo Mestre para levar junto com ele a sua mensagem de amor a toda a humanidade. E a autoridade de Jesus? A autoridade de Jesus não vinha da sua imposição formal. Oh, o seu fulano, o seu Beltrano, nada disso. Mas da sua imposição natural. E pela sua superioridade intelectual e moral. Decorrente da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão como governador do planeta Terra. Então, a imposição de Jesus, ele não se impunha pela sua forma física, ele se impunha por tudo aquilo que ele representava como um ser iluminado, como governador do planeta Terra, tanto no seu aspecto formal, intelectual, natural e moral. Eu estou conseguindo ser claro aqui com vocês? Ok. Nesse livro que eu li, acho que já umas 5 vezes, A Caminho da Luz, do Chico, psicografado pelo Chico, mas mensagem de Emmanuel, e recomendo. Esse livro traz a história do planeta Terra desde antes do planeta Terra ser formado. Ou seja, quando houve a primeira reunião dos seres angélicos, da qual Jesus fazia parte, para o estudo, o planejamento da formação do planeta Terra. Chama-se A Caminho da Luz. É um livro simplesmente maravilhoso. Ele deve ter umas 120 páginas, não é grosso, mas ele traz a história da humanidade até quase os nossos dias de hoje, desde antes da formação do planeta Terra. E nesse livro diz o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias.
Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, Emmanuel está dizendo para o Chico, ao que nos foi dado saber, ou seja, Emmanuel era um espírito já muito adiantado em relação a nós, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, essa pleiade de espíritos angélicos da qual Jesus fazia parte, apenas se reuniram 2 vezes para tratarem da formação do planeta Terra. A primeira vez verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, ou seja, se desprendia do Sol, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cósmico e os prenúncios da vida da matéria em ebulição no planeta. Ou seja, a primeira reunião se deu antes de que se soltasse do Sol, desse nosso Sol, uma bola incandescente para, no futuro, daí a bilhões de anos, formar o planeta Terra. E a segunda vez que essa equipe angélica se reuniu, se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana, para a família humana, a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, a primeira vez foi há trilhões de anos atrás. Para nós é muito difícil entender milhões, quanto mais bilhões e trilhões de anos atrás. Lá antes, como eu disse, da soltura de uma parte ínfima do Sol para a formação do planeta Terra. E a segunda foi para decidir a vinda do Mestre ao planeta Terra bilhões de anos atrás. Jesus, por sua vez, ele era expressivo, ele não impunha as suas ideias, mas as apresentava com clareza, deixando que cada qual decidisse o caminho a seguir. Então Jesus não impunha nada, ele dizia as coisas e deixava por conta das pessoas decidirem que caminho gostaria de seguir. Simples. Jesus não impunha, ele expunha, no sentido de expor. Ele respeitava o livre arbítrio de cada um, porque para ele, primeiro deveria ser exercida a liberdade de pensar e refletir antes de crer. Depois vinha o crer sem duvidar. A doutrina espírita nos diz o seguinte: antes de crer, a gente precisa aceitar o que a gente está nos propondo crer. Antes de crer, eu preciso compreender o que eu vou crer. E não crer simplesmente porque está escrito e que me obriga a aceitar aquilo como verdade. A doutrina espírita nos diz, antes de crer, compreender. Por exemplo, se nós formos fazer uma prova, um exame de matemática, se nós não compreendermos a matéria, se nós decorarmos a matéria, nós temos grandes chances de não passar na prova. Porque se nós decorarmos a matéria, basta o professor trocar um número, uma equação, para que nós não entendamos e vamos mal na matéria. Então, a matemática, nós precisamos compreender para nos sairmos bem. É isso que a doutrina espírita prega. Nós precisamos compreender a vida. Por que nós sofremos? Por que uns sofrem, outros não? Por que uns nascem doentes, outros não? Porque se nós entendermos
esse mecanismo, nós vamos aceitar as dificuldades com menos dificuldade, com mais facilidade. Por isso que, antes de crer, é necessário compreender. Jesus era extremamente atencioso e educado. Tinha grande paciência para educar, mas não era um mestre passivo. Ele era um mestre provocador, no bom sentido, claro. Mesclava a singeleza com a eloquência, a humildade com a coragem intelectual e a amabilidade com perspicácia. Jesus sabia que nós éramos crianças de tenra idade, perto da sabedoria de Jesus. Então, por isso que ele era amável, atencioso, educado, porque ele sabia que espiritualmente ele estava lidando com crianças. Crianças que, falando em termos de evolução, ainda somos. Como eu disse, nós sentimos raiva, todos esses defeitos comuns do ser humano. Jesus já deixou de sentir isso que nós sentimos há milhões e milhões de anos. Duas perguntas intrigantes. Por que seguir Jesus e quem se arriscaria a segui-lo? Por que seguir Jesus? E quem se arriscaria naquela época a segui-lo? Ser um dos seus discípulos no primeiro século era assinar o maior contrato de risco da história. Por que eu vou seguir esse homem? Por que eu vou seguir se eu nem o conheço? Mas ele fala tantas coisas que dominam a mim mesmo. Então, eu não sei se está aqui nesses slides, que diz o seguinte: os amigos não sabiam a quem seguiam, de tão diferente que era Jesus. E os inimigos não sabiam exatamente a quem perseguiam, porque era um inimigo tão diferente dos inimigos daquela época, que eles não sabiam a quem perseguiam. Aqui, Jesus era tão diferente de todos que os inimigos não sabiam a quem perseguiam, e os amigos não sabiam a quem seguiam, desculpa. Só sabiam uma coisa, tanto amigos quanto inimigos, que era impossível ficar indiferente a ele. Era impossível, na presença de Jesus, ficar indiferente àquele homem diferente de tudo que havia pisado no planeta até aquela época. Se Cristo vivesse hoje, o seu discurso abalaria de forma peremptória os fundamentos da psiquiatria e da psicologia. Com certeza absoluta. Imaginemos Jesus, no atual estágio da psiquiatria e psicologia, participando hoje de um congresso científico. De repente, ele, Jesus, se levanta e afirma que se alguém crer nele, viver o tipo de vida que ele propõe, do seu interior jorrará um prazer inesgotável, fluirá um rio de satisfação plena, capaz de irrigar toda a sua trajetória de vida. É isso que a mensagem de Jesus trouxe até nós. Só que, infelizmente, por espíritos ainda muito atrasados que somos, nós não entendemos com a capacidade, a necessidades que temos de entender essa filosofia que Jesus nos trouxe. A filosofia do amor, do perdão, falado aqui hoje na nossa introdução aos trabalhos de hoje. E quem é esse homem que proclama tais ideias? Estamos na era dos antidepressivos, que atuam no metabolismo da serotonina e de outros neurotransmissores.
Não sabemos, apesar disso, fazer um homem, um ser contemplativo, solidário e feliz. Apesar de toda a tecnologia que existe no planeta Terra para nos fazer pessoas felizes. E o que acontece conosco hoje? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E Jesus veio trazer outras ideias que são completamente conflitivas a o que a ciência prega hoje através da psicologia e da psiquiatria. Mas vamos chegar lá, sem dúvida nenhuma. As metas de Jesus em relação ao prazer e ao sentido existencial são tão elevadas que representam um sonho não sonhado ainda pelo homem, nem pela psiquiatria e nem pela psicologia do século XXI, ao qual estamos a recém adentrando. A filosofia de Jesus era completamente da filosofia do homem moderno de hoje. Jesus encantava a todos porque sempre tinha novas respostas. Ele era capaz de falar eloquentemente de Deus sem sequer mencionar a palavra Deus. Porque para nós falarmos em Deus, não precisamos mencionar a palavra Deus. É só fazer as coisas certas. É só termos bom relacionamento com as nossas pessoas. Não querer que as pessoas sejam como nós queremos, e sim aceitá-las como elas são. E a gente vê como a gente é diferente de tudo que Jesus quis nos fazer ser. É só entrar nas redes sociais. E a gente vai ver quanta ofensa, quanta intolerância. Isso mostra quão atrasado ainda espiritualmente falando nós somos. Infelizmente. Em pleno século XXI, ou seja, passaram-se desde a vinda de Jesus com a mensagem de amor, de fraternidade, de tolerância, passaram-se 21 séculos e ainda nós continuamos remando muito lentamente. Jesus era um vendedor de sonhos. Sonho de liberdade, sonho da transcendência da morte. Até hoje nós temos medo de morrer. E o sonho de felicidade. E esse sonho de felicidade nós vamos adiando para a próxima encarnação. Chega na próxima encarnação, nós levamos junto conosco para a próxima vida os mesmos defeitos que temos hoje. E assim nós vamos, sendo que Jesus veio trazer um sonho de liberdade. Não a liberdade de ser preso com algemas, não, uma liberdade de espírito. Um sonho de vencer a morte. E um sonho de felicidade. Temos hoje tudo o que precisamos para facilitar nossas vidas. No entanto, nunca o ser humano se sentiu tão desconfortável e estressado. Nunca na história da humanidade, apesar de todas as conquistas materiais do ser humano, hoje o ser humano se encontra estressado, cheio de problemas existenciais. A materialidade nos abocanha, a materialidade do mundo. Nós não conseguimos entender que nós não viemos aqui para vencer e adquirir mais coisas materiais. Não, nós estamos aqui neste mundo para vencer a nós próprios. A conhecermos a nós próprios. Nós conhecemos muito mais o nosso vizinho, o jeito dele ser, os nossos colegas de trabalho, os nossos familiares, do que conhecemos a nós próprios. Nós temos uma facilidade enorme de enxergar as dificuldades dos outros, mas temos uma dificuldade gigantesca de enxergarmos as nossas dificuldades, os nossos problemas interiores.
Aquilo que nos leva a ser, de vez em quando, às vezes, algumas pessoas até durante a vida toda, uma pessoa mal-humorada. Tem pessoas que, quando ele chega na empresa, onde no local que ele trabalha, está todo mundo conversando, com alegria, etc. e tal. A pessoa entra lá, todo mundo se aquieta, porque lá já vem uma pessoa que não se coaduna com o resto da turma. Lá vem um mal-humorado. E ele, infelizmente, ele não sabe que é uma pessoa mal-humorada. E quem é que gosta de conviver com um mal-humorado? Ninguém. Então nós viemos aqui para conhecer a nós próprios. Todos os colegas sabem que ele é uma pessoa mal-humorada, menos ele. Existem dois tipos de olhares. O olhar para fora e o olhar para dentro. O olhar para fora é quando eu vejo o defeito das outras pessoas. E o olhar para dentro é quando eu vejo os meus defeitos. Aquilo que eu preciso melhorar. É muito mais fácil a gente olhar o defeito do Marcelo do que eu olhar os meus defeitos. As leis, as regras de conduta mudam o homem de fora para dentro. As sementes que o mestre da vida queria plantar no ser humano procurava mudá-lo de dentro para fora. Hoje a sociedade, através das suas leis, das suas regras, tenta me mudar de fora, a partir das leis, para dentro. Eu seguir as leis. A mensagem que o mestre veio trazer era mudar a mim mesmo de fora para dentro. De dentro, para fora. Independente das leis criadas pelos homens. Eu preciso saber modificar a mim mesmo e não querer modificar o outro. E o maior favor que podemos fazer por uma semente, qual é que é? Enterrá-la. O maior favor que podemos fazer por uma semente, seja semente do que for, enterrá-la na terra. E foi isso, através das suas lições, que Jesus trouxe essas sementes para nós enterrá-las na nossa lavoura do coração, na nossa terra. Jesus só veio aqui para isso. Para enterrar as sementes boas em nós mesmos. Mas o nosso terreno, para nós plantarmos as sementes, ainda é muito árido, muito ácido. E muitas vezes é assim que nós agimos com as pessoas, de forma ácida, de forma árida. E isso nós precisamos enxergar com um olhar para dentro. Saber como que nós somos. Jesus aproveitava todas as ocasiões para ensinar lições preciosas que se perpetuam até hoje. Quais são as lições preciosas que perpetuam até hoje e que nós temos dificuldade de inserir em nós mesmos? A mensagem de amor, de bondade, de ressignificação das nossas próprias vidas, de tolerância, de paz, de ajuda ao próximo sem esperar o retorno da ajuda com outra ajuda. Essas foram as lições que Jesus veio trazer para nós. E as parábolas? Por que Jesus falava em parábolas? Por uma razão muito simples. Se nós quisermos que uma criança de 6 anos, 7 anos, guarde ensinamento. Como é que a gente faz? É dizendo para ela, não pode ser assim, tem que ser assado, por isso, por isso, por isso. Ou será que é contando uma história? Quantos de nós guardam até hoje as histórias
ou algumas, pelo menos, delas, contadas por um pai, pela mãe, por uma tia, por uma avó. Então, as parábolas eram histórias que Jesus contava e que ele sabia, com a sua inteligência, que essas histórias se perpetuariam mundo afora através dos séculos. Então, ele contava histórias. E o homem, ao invés de chamar de histórias, chama de parábolas, que nada mais são do que pequenas histórias. O recurso do uso de parábolas fez com que seus ensinamentos atingissem diretamente as mentes e os corações dos homens e permanecessem na memória dos povos ao longo dos séculos. É claro que nós não sabemos todas as parábolas, mas com certeza alguma delas, aquela que mais nos chama a atenção, nós guardamos até hoje. Essa história contada há 2000 anos atrás. Jesus era um apaixonado pelo ser humano. Ele respeitava e apreciava as diferenças e, através delas, aproveitava para ensinar preciosas lições. Jesus, além das parábolas, era um contador de casos, contador de histórias, que ele aproveitava a cada momento da vida das pessoas para ensinar-lhes alguma lição ou algumas lições. E as curas de Jesus? Jesus era um milagreiro? Um milagroso? Não, claro que não. Até porque milagre não existe. Mas se não existe milagre, o que é que se chama de milagre? É que Jesus, naquela época, quer dizer, na época de Jesus, ele sabia muito bem, como ninguém, manipular, no bom sentido, manipular, trabalhar, as leis que os homens daquela época não conheciam. E é que até hoje, nós, no século XXI, também continuamos não conhecendo muitas delas. Mas como Jesus era um ser sapiente, muitíssimo evoluído, ele sabia trabalhar essas leis como ninguém. Então, por isso que ele fazia coisas extraordinárias, que as pessoas, por não ter uma melhor definição, chamavam de milagre. Jesus, se viesse hoje, ele deixaria a medicina tradicional completamente atônita, fruto dos seus, entre aspas, milagres. E qual era o método de cura utilizado por Jesus? A força fluídica. Jesus manipulava os fluidos, que até hoje nós não conseguimos manipulá-los de forma adequada, de forma simples, porque ele conhecia essa forma de manipular as energias. Fluidos quer dizer energia. O universo é tudo energia. Quando nós pensamos, nós estamos irradiando uma energia. E Jesus sabia trabalhar isso aí muito bem. Ele sabia, ele captava o que as pessoas estavam pensando. Estavam pensando bem ou mal. E para fazer tudo aquilo que ele fez, ele usava a sua força fluídica, a sua força energética de energia, a sua força magnética. Coisa que ainda nós vamos precisar de algumas milhares de encarnações para conseguir manipular com sabedoria essas forças fluídicas e magnéticas. Considerado como matéria terapêutica, o fluido
tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-la. Vamos parar de ler aqui, só um pouquinho. Vamos falar no passe magnético, no passe espírita. O que é o passe espírita? É uma energia, é um fluido transmitido dos espíritos através do médium para o paciente. O passe nada mais é do que isso. O passe não é milagre. Não, é energia, magnetismo, fluidos. Atinge a matéria a fim de repará-la, a fim de equilibrá-la. Pode ser dirigido sobre o mal através de duas formas. Sobre o mal que a pessoa sente, certo? Não o mal que nós desejamos muitas vezes para os outros. Então, esse magnetismo pode se dirigir para o mal que a pessoa está sentindo de duas formas. Pela vontade do curador, ou seja, do médium, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança do doente, ou seja, pela fé do doente. O doente, pela sua fé, ele pode também se curar. A primeira coisa que o doente tem que fazer é ir procurar um médico da Terra. Tem que procurar um médico. E lá ver por que ele está sentindo aquele mal. E, em segundo lugar, ele pode também contribuir pela sua fé, pelo seu desejo de ficar bom, e também através da espiritualidade, através dos fluidos, da energia salutar que a espiritualidade manda para o paciente através do médium. Ou seja, pela fé, o paciente pode se curar. Com relação à corrente fluídica, isso que a espiritualidade manda no momento do passe, por exemplo, o primeiro curador age como como é que eu vou dizer, uma bomba exalante, e o segundo, o doente, como uma bomba aspirante. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, a espiritualidade manda a energia como uma bomba fluídica, uma bomba exalante, exala energia sobre nós. E o segundo recebe aquela energia positiva para se harmonizar. Às vezes, a gente toma um passe e não consegue ficar harmonizado. Por quê? Porque na nossa cabeça passam tantas coisas ruins que aquela energia recebida no passe se dissolve, ou seja, eu fico refratário. Aquilo bate em mim e sai. Eu preciso ter uma fé de que eu vou me curar, de que eu vou me melhorar. É por isso que eu venho na casa espírita, para receber uma energia boa, mas que me faça bem, que penetre no meu espírito, me melhorando. Algumas vezes é necessária a simultaneidade de duas ações em outras, quando que, na verdade, basta uma só. Acreditar. Se eu vou na casa espírita só por curiosidade, para ver se eu vou ver algum espírito flutuando por lá, é melhor eu nem ir. Eu tenho que vir aqui de boa vontade para melhorar a mim mesmo. É por isso que eu venho na casa espírita, que eu preciso vir na casa espírita para isso. E como explicar Jesus? Como homem, Jesus tinha a organização dos seres carnais. Era um ser igual a nós, de carne e osso. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não deriva das qualidades particulares do seu corpo,
mas das particularidades do espírito que dominava de modo absoluto a matéria. Então, as qualidades de Jesus estavam muito mais no seu espírito do que propriamente nas suas habilidades materiais. Jesus dominava a matéria como ninguém até hoje dominou. Jesus sentia dor? Claro que sentia, porque ele era um ser humano, igual a todos os seres humanos daquela época até hoje. Mas ele conseguia dominar essa dor pela sua superioridade espiritual. Gente, eu quero agradecer a todos os senhores e as senhoras que me assistiram com paciência. E eu espero, franca e honestamente, que eu possa ter trazido, depois dessa pesquisa sobre Jesus, alguma contribuição a respeito desse mestre que nós conhecemos, mas que até hoje não conseguimos entendê-lo da forma como ele quis que nós o entendêssemos. Porque ainda somos espíritos muito atrasados. Quando eu digo nós, todos nós. A humanidade toda, com algumas exceções, é claro, sem dúvida que sim. Quando nós propomos a ir numa casa espírita, muitas pessoas, infelizmente, vão em primeiro lugar para obter as energias do passe. Eu disse infelizmente, porque a gente, quando vem a uma casa espírita, a gente deveria vir em primeiro lugar para absorver aquelas energias que ali tem, trazidas pela espiritualidade maior, que lota esta casa aqui, embora nós não as vejamos. Se nós pudéssemos ver o que existe por trás dessas paredes, nós mudaríamos a nossa vida. De tanta luminosidade que existe nesse ponto de luz tão pequeno para a materialidade, mas tão grande para a espiritualidade. E quando nós vemos a casa espírita, deveríamos vir com o intuito, em primeiro lugar, de absorver essas energias e as lições que aqui nós aprendemos. Então eu deixo mais uma vez o meu agradecimento, por favor, para o Ney, a todos os senhores e as senhoras que me escutaram de forma pacienciosa, e eu espero ter trazido a respeito desse grandioso ser humano que esteve no nosso planeta 2000 anos atrás, um pouquinho mais de conhecimento a respeito dele. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Jader, a tua presença, a tua vinda aqui hoje, principalmente as palavras que tu trouxeste, o conteúdo que tu nos trouxeste sobre Jesus. Falar sobre Jesus como é gratificante a gente ouvir que aquela pessoa que dirige o nosso planeta, que nos ama, está próxima a nós. Então, como disse o Jader, as depressões, se nós entendêssemos que Jesus está conosco, diariamente está com a gente, Deus está dentro de nós, como nós poderíamos caminhar mais rápido, né? Saber que Deus Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, basta a gente internalizar isso. Então, te agradecer muito, Jader, a tua vinda aqui, as tuas palavras, o teu estudo e toda a aura, toda a energia que hoje nós trocamos aqui. Então, muito obrigado. E agradecer também a presença de todos que estiveram aqui na nossa casa, também os nossos irmãos que nos acompanharam ao vivo no Facebook, e aqueles irmãos que vão nos assistir depois no nosso canal do Consolador Prometido. Então, um agradecimento enorme, né? Muito feliz de estarmos aqui.
Então, muito obrigado, Jader, que tu volte sempre. Eu que agradeço, obrigado. A casa é nossa e também é sua. Sim, muito obrigado. Pessoal, então, depois de tudo isso que ouvimos e escutamos hoje, eu convido aos irmãos para nós encerrarmos os trabalhos de hoje, para que eleve o pensamento, aproveitando esse momento de harmonização, que eleve o pensamento a Deus, nosso Pai, aquele que está em todos nós, que está com nós, ao nosso querido Mestre amado Jesus, aquele que está sempre conosco, um Espírito puro, que, como disse o nosso irmão, se fez pequeno para estar entre nós, para nos ajudar, se sacrifica e se sacrificou por nós, aquele que dirige o nosso planeta. Então, sejamos gratos por essa presença, por essa luz, por esse Espírito que nos protege. Sejamos felizes nas luzes que Ele nos traz. Então, pedimos, com tudo que recebemos hoje, que essas dádivas se espalhem para todos aqueles que precisam, para todos os nossos irmãos que sofrem física e espiritualmente. E também que essas energias povoem todo o nosso planeta, que ele também precisa. Assim como nós estamos evoluindo, o nosso planeta também evolui. Então, que essas luzes que recebemos hoje se espalhem para todos os que precisam e para o nosso planeta, para que possamos evoluir juntos e possamos cumprir os desígnios do nosso Pai e do nosso querido Mestre amado Jesus. E assim, agradecidos que estamos, encerramos os trabalhos dessa noite. Que assim seja.